Em primeiro lugar, queria agradecer a presença de vocês nos 2 dias de palestra e agora também de discussão. Né? Esperamos que a gente possa aprofundar alguns pontos que foram tratados anteriormente. E gostaria de parabenizar, né, os organizadores, o organizador, né, do evento, o professor Roberto, pela iniciativa, agradecer a instituição da Pontifícia Universidade Católica de Toledo, na figura do Marcelo Fabrício, que né, disponibilizou o espaço para a gente, foi o contato da instituição que disponibilizou o contato. E queria agradecer também aos 2 palestrantes, o professor Atílio e o professor Rafael, pelas palestras que deram e pela disposição agora de, abertamente, algo que não é tão comum, mas deveria ser muito comum, essa disposição de dialogar, né, na frente do público, né, de conversar, trocar as ideias e fazer com que isso não seja uma mera apresentação de conteúdo, né, mas também de troca de conhecimento, né, via de diálogo, via de discussão, via de inquisição. Isso é muito bom. Né? Provavelmente estou esquecendo alguma coisa, meu organigrama não está aqui, né? Mas eu passo agora dos agradecimentos e das apresentações para realizar uma tarefa que foi pedida pelo professor Roberto, de falar alguma coisa do Rupert Dreyfus, que é o homenageário desse conto. Né? Para falar a verdade, eu não preparei essa fala, ela vai ser muito rápida, e a única coisa que eu li, de novo, especificamente para essa ocasião, foram os obituários, né, do Dreyfus. Ele faleceu há 2 anos atrás, deixou uma legião de pessoas muito bem impressionadas e muito influenciadas, tocadas pelo modo de fazer filosofia, de pensar filosofia. E eu resolvi, na verdade, começar essa homenagem ao Dreyfus fazendo uma menção autobiográfica minha. Na verdade, não exatamente minha, como vocês viram, mas é uma anedota. Né? E a intenção é me colocar aqui na posição de o palhaço da vez, para a gente já se desarmar os ânimos, assim, ficar bastante à vontade para falar o que vem a ser posteriormente. Né? E depois que vocês ouviram o que eu fiz com relação ao Dreyfus, vocês não vão ficar com vergonha de perguntar ou de fazer mais absolutamente nada com relação ao tema da inteligência artificial na tarde de hoje. Isso começou, muitos de vocês sabem, né, foram meus alunos, acho que eu me apresento dessa forma. Eu não comecei na filosofia, eu comecei um curso de física, muito interessado em física teórica e, no final das contas, em matemática. E daí eu comecei a descobrir o trabalho que se fazia em áreas afins, né? Tanto a minha área de estudo quanto a alguns desenvolvimentos da filosofia na Unicamp, que é da instituição da qual eu vim. Eu estudava, tinha uma moda intelectual, que era a teoria do caos na época, isso foi no início da década de 90, e eu estudava teoria de sistemas, estudava formulações desse tipo, e eu descobri que tinha um grupo que estudava auto-organização na Unicamp. E esse grupo que estudava auto-organização tinha muitos fundamentos matemáticos próximos do que eu estava estudando, era coordenado por um filósofo dentro do Centro de Lógica e Epistemologia. Eu passei para o Centro de Lógica e Epistemologia, participava dos seminários, comecei a gostar, comecei a achar interessante, e ao passo que comecei a me desinteressar não é desinteressar, eu sempre tive interesse, mas trabalho até hoje com a filosofia da ciência, nesse sentido, mas em realizar um curso de física. A minha dúvida era se eu fazia isso, se eu mudava de curso, né, de filosofia para física já na graduação, ou se eu deixava isso para mais tarde. E eu comecei a conversar com alguns professores, e alguns professores que tinham feito essa passagem. Eu conversei com os que eu já conhecia, já tinha tido algum contato, e me direcionaram para um professor, o professor Michael Ridley, que era filósofo da matemática, e que estava no Clero. E aí eu fui conversar com ele.
Aí eu fui conversar com o Willis, o que ele achava. Aí eu expliquei a vida inteira, com muito mais detalhe aqui, sobre por que eu queria deixar a física e a filosofia. E aí comecei a falar, eu vejo que aqui muita gente faz isso, né? O senhor veio de outra área, ele também tinha começado na matemática, depois tinha ido para filosofia, ele era inglês ainda na Inglaterra, tinha feito essa passada. Outros professores do departamento, os que foram meus orientadores depois, tinham feito isso, então eu fui conversar com ele e comentei tudo. E no meio da conversa ele falou assim, e tem também o Rupert Dreyfus. Aí eu falei, tem também, com isso eu não conversei ainda não, mas tá bom. Eu tirei a conversa com ele, mas não para, porque depois que eu conversei com ele, eu fui procurar o Rupert Dreyfus. E fiquei um mês procurando o Rupert Dreyfus. Então eu ia lá para o INEC, né, e falei assim, não conheço. Aí eu ia para outro lugar, para filosofia, ninguém conhecia o tal do Rupert Dreyfus. Até que o professor, depois foi o professor da filosofia, me pegou pela mão na estante, pegou um livrinho dele, que era o Being in the World, no final das contas, o livro dele sobre o Heidegger. Né? Mostrou assim, esse aqui é o Heidegger. Por que eu comentei isso? Né? Um pouco para fazer uma graça e tal, mas para chamar a atenção para um aspecto da personalidade, da carreira, né? E da obra do Dreyfus, no final das contas. Ele é um autor que, efetivamente, muita gente topou com ele do modo como eu topei. Né? No meio do interesse ali pela filosofia, sem saber onde estava indo e para onde estava indo. Né? Eu não topei com Kant, assim. Claro, acho que o Marco ia falar assim, o Kant também fez isso. Eu acho que ele... Não, mas o interessante é isso, ele era um dos autores com os quais você se deparava, mesmo não estando num curso de filosofia. Mesmo não conhecendo ele, né, como intérprete, como leitor de literatura, como comentador, como alguém dentro da academia. Você se deparava com ele, né, nesse caso, inicialmente, foi fortuito e tal, apenas por causa da passagem que ele também empreendeu e, curiosamente, também da física para a filosofia, né, no caso Dreyfus. Eu fiquei sabendo depois que, na verdade, ele foi orientando na graduação do Quine, em filosofia da física. Em filosofia da física, estudando mecânica quântica com Quine. Coisa maluca isso de se pensar hoje em dia. Mas assim que ele terminou a sua graduação, né, o Dreyfus. Isso em Harvard. A pós-graduação, o doutorado dele já foi em fenomenologia, foi um longo doutorado, né, no qual ele passou, viajou, teve contato, né, com o próprio Heidegger. Ele comenta em alguns lugares que não serviu para muita coisa esses contatos, mas aí é outra história. Né? E aí já é um trabalho bem diferente, né, do que era inicialmente. Mas ele manteve isso e ele se colocava em alguns pontos como um filósofo aplicado. Um cara que pegava algumas questões que eram discutidas fora da academia ou por comunidades de estudiosos, de pesquisadores, fora dos departamentos de filosofia, e colocava alguma luz sobre essa questão do ponto de vista de quem ele estudava. Né? Com relação ao relatório da Rand Corporation, que a gente comentou já na fala do professor Rafael, foi esse o caso. Né? Ele dava aula numa instituição, né, de engenheiros, basicamente naquela época, né, na década de 60, basicamente uma instituição voltada para a engenharia, onde tinha alguns projetos de pesquisa relacionados à inteligência artificial que, de certa forma, falavam de inteligência. Ora, por que eles estão falando de inteligência? Qual que é a ideia que está aqui? Né? Opa, peraí, tem uma leitura diferente disso que pode dar uma luz oposta a essa. Como eu comentei, né, na fala anterior, talvez isso tenha sido feito de uma maneira que obliterou aí a conversação profícua entre filosofia e inteligência artificial por alguns anos. Né? Mas, de qualquer modo, mostrava isso, o interesse e a abertura de um certo tipo de conhecimento, de uma certa formação, de uma certa, um modo de ver as coisas, identificando determinados problemas que teriam diálogos possíveis com isso, né? E críticas possíveis a serem feitas. Né? Então, esse papel do filósofo é um papel que poucas vezes a gente tenta articular, pelo menos sistematicamente, nas nossas carreiras. Né? Às vezes a gente até pensa assim, o que seria filosofia no debate público? Né? Seria
fazer a filosofia do debate público, seria colocar os temas filosóficos para serem discutidos ali. Não é esse o caminho do Dreyfus, e a gente tem que prestar, talvez, um pouco de atenção no modo como ele fazia isso. Né? É justamente pegar questões importantes, né, no debate público e, vendo elas, reconhecendo essas questões, o modo como elas são tratadas, tentar passar o ponto de vista da filosofia sobre aquelas questões. Enriquecer o debate público com os interesses que estão ali. Né? Há interesses partilhados, discutidos, né? E a filosofia tem algo a dizer sobre isso. Né? Sobre quase tudo a filosofia tem algo a dizer. Do modo dele, ele fez isso. Ele fez isso com relação a um tema que, para muitos filósofos, podia parecer assim, aqui eu não vou me meter. Eu não faço nem meu 1 mais 1 direito aqui, não sei o quê, eu vou falar com esses engenheiros que estão fazendo isso daqui. Não, é possível fazer assim. Né? Existem questões em todas as áreas de conhecimento. Né? Eu venho da filosofia da ciência agora e em todas as questões pelas quais eu dei uma olhada, devo notar, não é necessário você ter toda aquela formação, você tem que se familiarizar com ela. Você tem que saber como são formados, você tem que, de certa forma, se socializar e conseguir pegar aquelas questões e aqueles debates pelo que eles são de valorosos, e não pelos detalhes técnicos. É possível fazer isso. Você só faz isso efetivamente conversando, efetivamente entrando em contato, efetivamente sabendo onde que você apertar ali que vai ter uma resposta ou uma outra resposta. E a gente pode fazer isso. Né? A gente não vai apresentar nunca ideias prontas. Se a gente pegar o relatório do Rand, ele não é um livro de fenomenologia, ele não é isso. Né? Ele é pegar os termos e colocar a sua ideia a partir da sua bagagem sobre aquilo que está ali. É se engajar com essa discussão, que já está em curso, nos termos que ela está, né? Segundo interessa a quem participa. E tentar enriquecê-la. Né? Tentar enriquecê-la não porque assim ela vai ficar mais perto da verdade. Não, tentar enriquecê-la como um modo de continuar a conversação. Né? E mostrando a filosofia, seus autores, seu legado, tem algo a dizer sobre muitas dessas questões. Então, tinha outras coisas que eu queria falar, mas eu não quero tomar o tempo da discussão, que acaba sendo mais importante. Essa é a parte, então, de chamar a atenção para o homenageado do nosso evento, né? Que foi o Dreyfus. Mais tarde eu acabei entrando em contato com ele, né? Mediante o próprio Michael, posteriormente também, né? Nós acabamos depois, né, se conhecendo mais, e o Michael, não comentei, mas ele fez o doutorado dele em Berkeley, foi aluno do Dreyfus. Depois acabou que uma ou outra coisa a gente ainda utilizou aí já sim dentro da tradição filosófica para efetuar pesquisas dentro da academia, do modo mais usual de se fazer. Né? Mas esse início, essa tomada de conhecimento não tinha absolutamente nada a ver, né, com um trabalho específico dentro da academia relacionado, mas sim com o local onde se colocava, com a trajetória dele e com o modo como depois ele pensava fazer a tal da filosofia aplicada. Né? Então, falar um pouquinho dessa filosofia aplicada, do modo como Dreyfus a realizava efetivamente, é o meu modo aqui de trazer então, o pensamento do autor, a atitude do autor, mais do que o pensamento do autor. Bom, passando a um outro ponto do meu organograma mental, eu vou comentar rapidamente um aspecto das duas falas, do professor Rafael e do professor Ati. As duas foram falas amplas, né? Eu achei muito bem pensado esse modo de você apresentar o tema, tanto de um quanto de outro. Só que são bem organizadas, são amplas e projetam, digamos assim, interesses, né, e finalidades específicas de cada uma das áreas. Né? É uma apresentação bastante geral que organiza, né, dá o campo, né? E o professor Ati também, de certa forma, organizou e também deu o campo de uma série de questões, apesar de ter apontado uma outra solução, ou pelo menos uma outra linha, né, de solução. Chama atenção para isso e chama atenção para, apesar disso, né, embora a gente tenha organizado já, de certo modo, a fala de um professor como sendo aí fraca, a de outro como é forte, o quanto já teve, apenas pela fala de vocês, muitos pontos em comum. A gente deve aproveitar um ou outro desses pontos, imagino eu, já adiantando agora e tentando pautar um pouquinho a discussão
que o tema da consciência venha à tona. Né? Mas antes de passar para o tema da consciência propriamente dito, eu gostaria de sinalizar que o tema da consciência, extremamente misterioso, extremamente importante, e é um grande objeto de estudo da filosofia da mente, imagino, hoje, é uma das questões e é uma questão que está lá no finalzinho do debate. Né? Antes disso, a gente tem um imenso trabalho para falar de percepção, para falar de emoções, para falar de uma grande quantidade de temas que podem ser pensados, né? de um ponto de vista ou de outro. E talvez a minha primeira forma de iniciar a discussão de vocês é pedir para vocês estender um pouquinho mais a disposição que vocês já tiveram para falar um pouquinho desse diálogo entre os trabalhos empíricos em inteligência artificial, né, e os trabalhos em filosofia da mente, que colocam também o tema da inteligência artificial. E por que isso? Né? Primeiro, para dar continuidade a esse aspecto que eu chamei da filosofia aplicada do Dreyfus e da multidisciplinaridade ou interdisciplinaridade que foi mencionada nesses 2 dias de debate. Mas também para colocar diretamente a questão de como poderia ser essa troca entre IA e filosofia da mente, nesse sentido de ser uma via de mão dupla. Por que uma via de mão dupla? Porque a gente talvez tenha pensado mais, porque está sendo realizado numa iniciativa da filosofia, de como que a filosofia colabora ali, ou indicou algumas áreas para serem estudadas e tal. Mas o contrário também se dá. E isso a gente não reconhece tanto, é bom falar isso para o nosso público, que a gente não reconhece que a própria IA auxilia as reflexões em filosofia da mente e em filosofia da inteligência artificial como geral. Porque, e até em fenomenologia. Né? Porque, de certo modo, o que está sendo efetivamente realizado influencia o modo como a gente está refazendo, repensando as questões da consciência e tal. Dessa parte a gente não falou muito. A gente falou mais, e talvez tenha comentado um pouco sobre... Cara, tem pressupostos filosóficos nos projetos de pesquisa de inteligência artificial. Como que um cara como Deus, por exemplo, organizou alguma coisa, mostrou alguma coisa, como que isso se realiza e tal. Isso é interessante falar. Mas o contrário também existe. Né? O que um filósofo pode aprender com o cara da IA? Isso a gente não falou muito. E isso, na minha posição, de quem faz filosofia, é extremamente urgente de ser reconhecido. Reconhecer que nós temos muito a aprender com o que está sendo efetivamente feito ali. A gente tem que conhecer esse campo para falar bem do que a gente está falando. Então, queria primeiro colocar essa questão, deixar um tempo para cada um. Claro, a gente vai abrir esse debate para questões, para perguntas, mas eu queria começar com essa extensão, digamos assim, de assunto, né, dessa interdisciplinaridade ou multidisciplinaridade, e pedir para cada um falar um pouquinho sobre isso para a gente começar esse debate a partir da multidisciplinaridade. Obrigado pela questão. Boa tarde a todos. Bom, eu começaria primeiro, para a gente começar a conversa, dizer que o próprio conceito de consciência já é problemático quanto à sua própria proposição. Eu estou me lembrando do que Paul Churchill fala acerca de algumas correntes da filosofia da mente. E ele faz uma distinção. Para ele, existem concepções da mente que deveriam, ou concepções que tentam abordar o problema da consciência, que deveriam ser abandonadas, porque elas não conseguem dar conta do objeto da maneira como pretensamente gostariam. Então ele, por exemplo, dá alguns exemplos. Ele compara a mente, ou o conceito de mente, ao conceito de flogisto.
Flogisto foi um possível elemento químico que teve uma vida muito curta, né? Ou seja, ele de fato não era, digamos, o modo de compreensão adequado daquilo que pretendia descrever. E, de acordo com a opinião de Churchill, o que ele chama de mentalês é um vocabulário muito antigo que nós ainda não abandonamos. Ele continua reverberando no nosso discurso e na nossa compreensão contemporânea. Para ele, conceito como de mente, consciência, tudo isso é problematizado porque é derivado desse vocabulário, né? Churchill é um fisicalista, né? Então, para ele, o dualismo de substâncias, por exemplo, é algo que não traz nenhuma possibilidade de nós clarearmos um pouco o cenário em torno do que seja a inteligência humana, do que seja a consciência. Então, o próprio conceito de consciência, dependendo da concepção e de abordagem do que seja o fenômeno da inteligência, ele já é refutado, porque é tributário de uma noção, diria assim, até pré-científica. Para ele, é claro, por isso que alguns denominam, né, esse tipo de abordagem como eliminativista, ou seja, propõe eliminar um vocabulário, um conceitual que nos atrapalha, nos cria obstáculos que nos propiciariam, se nós os removêssemos, né? Está dentro daquela ideia de uma profilaxia, né? Assim como os analíticos acreditavam, né, que a filosofia ela pode estar poluída de falsos problemas filosóficos, então uma das principais tarefas do filósofo seria remover os falsos problemas filosóficos. Nesse sentido, né, Churchill parece que propõe algo semelhante. Se nós queremos tratar do problema da inteligência e do que está relacionado à nossa capacidade de tomarmos decisões, nós devemos remover, a primeira tarefa é remover todo esse resquício de uma metafísica que deve ser abandonada. Então, o problema da consciência já começa, né, a sua dificuldade a partir até mesmo da sua aceitação, né, no contexto do debate. Agora, se nós aceitamos, né, essa noção, a gente sabe que, como foi enfatizado aqui nos 2 dias, isso não é, hoje nós temos consciência, né, nós temos compreensão disso, de que ela não é um fenômeno que seja exclusivo de uma área de conhecimento, né? Então, nesse sentido, ela impõe um grande desafio, que é exigir de nós, aqueles diversos envolvidos nessa discussão, serem capazes de entabular uma discussão, quem sabe até um programa de trabalho minimamente convergente, que hoje, eu falo disso, né, na tese, né, as pesquisas em torno da inteligência artificial são tão divergentes que nós temos essa divisão entre fraco e forte, né, que já é uma divisão, para alguns, tácita, né, ou seja, não é algo que se apresenta como um campo que tem uma certa característica que une os esforços, né? As próprias se a gente for falar em diferentes concepções do que é a consciência, né? A consciência para alguns envolve emoções, envolve não só a capacidade de reconhecer a si mesmo como algo, mas também para reconhecer você como algo, você precisa também reconhecer o outro. Para
tratarmos da consciência, teríamos que falar da intencionalidade, né? O agir consciente, ele pressupõe, né, um propósito, certo? Então, definir o que seja consciência, com certeza passa por um estudo do cérebro, mas não se esgota nisso. A consciência, como você falou, é um mistério. Para nós ainda, pelo menos eu também entendo assim, né? Ela se apresenta como algo difícil. Pode ser, por exemplo, que Churchill não esteja certo, que nós inventamos algo como o flogisto e ainda não conseguimos nos libertar dele. Como ele também dá um outro exemplo, né? Aquilo que era considerado bruxas, eram porque a psicologia da época era tão rude que interpretava o comportamento dessas pessoas como algo demoníaco, né? Mas isso tinha a ver com o estado da arte na época. Então, se Churchill não estiver certo, pode ser que todo esse esforço que nós estamos fazendo em definir o que seja a mente, o que seja a consciência, tenha de ser revisto. Vai ser uma guinada, né? Seria uma guinada em todos os nossos esforços nesse sentido, que vão reverberar em outras áreas, que talvez a gente nem tenha condições aqui de especular, né? Talvez na nossa religiosidade, talvez na nossa própria forma de entendermos um ao outro. Então, como eu coloco na minha tese, tudo isso está configurado por uma metafísica, que é dualista, né? Todo esse nosso arranjo básico está determinado por esta forma de organização de ideias. Ela é subjacente e, na minha modesta opinião, eu acho que não fazemos nada mesmo, né? Não é só ciência, sem uma metafísica, ou seja, sem uma compreensão básica daquilo que é, ou do mundo, ou daquilo que aparece. Então, isso permanece, né? O que eu digo? Se nós, talvez, formos capazes de mudar essa metafísica subjacente, talvez nós tenhamos vislumbre de outras possibilidades, que até o momento se mostram inviáveis. Então, só para não ficar falando muito tempo, né? Eu acho que o problema da consciência, ele por si só, né, já delimita e caracteriza esse ambiente que é estritamente, para mim, de debate. Porque se alguma coisa a gente consegue, nesse sentido, né, para mim, a IA tem uma relação, sim, com a filosofia. Eu ainda suspeito, assim como estão desenvolvendo algumas formas de aplicativos que analisam textos legais, que analisam imagens e outros tipos de análise, né? Eu penso que talvez nós possamos sim ser auxiliados pela inteligência artificial até na nossa tarefa como filósofos, né? Inclusive nós propomos a fazer isso, né? Um dos resultados práticos desse encontro é que nós vamos tentar aplicar uma teoria filosófica a um problema contemporâneo com o auxílio, quem sabe, se a gente conseguir desenvolver, esse é o nosso desafio, uma ferramenta de inteligência artificial. Ou seja, ao invés da gente ter uma equipe com 20 pessoas, se a gente conseguir desenvolver essa ferramenta, nós temos ali uma equipe com talvez mais de 20 pessoas trabalhando 24 horas por dia. E isso, na minha opinião, né, qual é a tarefa? A gente quer mapear o campo semântico de alguns termos. Para você fazer isso, é quase como construir um dicionário. Você precisa identificar os diferentes sentidos, em que circunstâncias foram empregados, enfim. Imagina fazer isso manualmente, né? Nós não temos aqui condições na Unioeste de financiar, né, uma pesquisa desse tipo por muitos anos,
para levantar esses dados. Uma ferramenta como essa nos vai auxiliar muito. Né? E qual é a ideia? É compreender como é que a nossa linguagem funciona. Então eu acho, né, assim como nós temos os computadores que nos ajudam muito hoje nas nossas pesquisas, né? A internet nos ajuda muito nas nossas pesquisas e influencia, certo? Não é só aquele auxílio que não faz uma diferença no que diz respeito àquilo que é o mais importante no que fazemos, que são os conteúdos. Né? Com certeza, eu não teria lido a mesma quantidade de informações que li no meu doutorado se não fosse a internet. Eu não teria nem dinheiro para comprar os livros. Entende? Então, influencia mesmo. Né? Para mim, isso é inerente. Assim como nós não escrevemos mais com penas, né? Já escrevemos em computadores, não é só uma mudança prática, né? Ela também traz implicações sobre os resultados finais daquilo que nós precisamos. Eu acredito, sim, que essas novas tecnologias poderão nos auxiliar naquilo que fazemos como filósofo. Né? Então, por exemplo, né, os grupos de pesquisa, vou encerrar, prometo. Os grupos de pesquisa, de certa forma, aqueles que são bem organizados, têm um nivelamento. Né? O coordenador coordena e ele distribui tarefas. Então, em vez de ele ler 10 livros, ele passa 2 para um ler, 2 para outro ler, 2 e eles discutem. Então, quem sabe um dia, se as máquinas forem capazes de fazer uma leitura crítica, analítica, hermenêutica, a gente possa ter um grande companheiro que nos auxilie nisso. Ao invés de nós lermos 100, 200 livros para fazer uma tese, a gente vai ter acesso a muito mais informação. Né? Então, isso, claro, mexe com alguns tabus. Você não vai ler diretamente. Né? Assim, nos grupos de pesquisa, isso também, nem todos leem tudo. Nós acreditamos, por que, por exemplo, os artigos são importantes. A gente não duvida daquilo que está ali. É uma forma de auxiliar aquilo que nós estamos realizando. É um artigo que vai nos direcionar a uma obra, é um artigo que vai até nos dar uma chave de compreensão de uma obra. Certo? A gente precisa remover alguns tabus. Eu acho que na nossa área a gente trabalha muito pouco coletivamente. A gente ainda tem uma espécie de labor medieval, né? Nós nos encerramos nas nossas torres, como Montaigne, e isso é o suficiente, basta a gente ter a biblioteca da gente à nossa disposição para ler e discutir aquilo que está lá escrito. Eu acho que nós, com essa nova realidade, né, que essas tecnologias colocam, acabam por produzir efeitos no modo como nós faremos filosofia. Eu acho que ainda não influencia de tal forma que nós tenhamos mudado as nossas práticas e os nossos hábitos. Acho que precisa muito ainda para isso, mas é inevitável no meu modo de ver. Mas nesse sentido, como todas as outras atividades humanas de investigação também vão ser influenciadas. Sim. Nesse sentido. Certo, então eu vou procurar evitar falar da consciência agora, como foi sugerido pelo professor Marcelo, para a gente deixar a cereja do bolo para o final, né? Porque eu imagino que vai ser o tópico que vai atrair mais atenção, né? Então, com relação a essa abordagem multidisciplinar, isso se dá efetivamente porque a inteligência artificial ela afeta a vida de todos os segmentos da sociedade, vai afetar de forma crescente. A gente pode pensar esse avanço recente da inteligência artificial como mais uma etapa, uma sequência de revoluções tecnológicas que modificaram profundamente a vida, né, das pessoas, né, nas sociedades. Então a gente podia começar aqui no passado recente, final do século XX, né, dos anos 90, a disseminação do computador pessoal. Né? Antes, algo que estava mais restrito a instituições, né, computadores de grande porte, era algo muito limitado ainda, essa
presença de computadores, do computador pessoal. Né? Em seguida, né, já no início dos anos 2000, você tem aí a disseminação, né, que já existia, talvez muita gente não saiba, mas a primeira rede de telefonia móvel celular analógica é de 1978, na Noruega. Tá? Mas isso se disseminou, né, começou a se disseminar fortemente no início dos anos 2000. Né? E com o desenvolvimento de tecnologias de acesso a dados pela rede celular com altas taxas, e aí depois os smartphones, né, e eu pulei uma coisa, né, antes da proliferação dos celulares, podia ter pulado isso, né, a internet, onde ficou acesso à informação, isso as pessoas acessavam de casa, né, nessa primeira revolução dos computadores pessoais, né, mais ou menos concomitante com o crescimento da internet. E depois, sistemas de comunicação móvel, sobretudo a telefonia móvel celular. Hoje, não sei se vocês sabem, mas a maioria dos acessos à internet no Brasil se dá por dispositivos móveis, não mais pelo desktop. Isso mudou, né, os smartphones, com acesso à internet, altas taxas de dados, aquilo já é um computador que não é mais computador na sua casa, computador na sua mão. Todo mundo sabe como isso mudou a interação entre as pessoas. Se foi para melhor ou a pior, é uma questão em aberto. Nós temos aí as mídias sociais, que eu particularmente gosto de outra denominação, que é mídias antissociais, né? E, como eu disse na minha palestra, uma delas, não vou mais ficar repetindo o nome dessas plataformas, eu considero um experimento social sombrio. Né? No final das coisas é apenas uma plataforma mercadológica, tudo é para comércio. Mas mudou a vida das pessoas, muito. Né? E depois de tudo isso, vem agora, né, esse crescimento cada vez mais acelerado das aplicações de inteligência artificial. E isso está crescendo tão rápido agora, né? Não é uma pesquisa que é de agora, isso vai vender na década de 50, mas agora explodiu. Né? E essas tecnologias, que eu até falei, né, com aquelas tecnologias subjacentes à inteligência artificial, o acesso a dados, à internet, o acesso a partir de dispositivos móveis, a capacidade de processamento, tudo isso foi necessário para essa explosão agora das aplicações de inteligência artificial. E o que está só, na verdade, começando, né? Isso vai crescer muito ainda. E aí afeta de tal forma, né, e antecipa-se impactos tão grandes, tão relevantes, que começa então a haver uma mistificação do tema. Né? Já se perde o que é informação válida e o que é uma fantasia, o que é uma ficção científica no cenário atual. Eu acho que a questão da abordagem multidisciplinar se dá exatamente porque a inteligência artificial vai afetar várias áreas. E também porque a construção dos modelos, aí, do ponto de vista técnico, né, da engenharia de computação, como vocês viram lá na minha apresentação, a gente pega insumos de várias ciências, porque a engenharia não é uma ciência pura, né? A engenharia vai pegar elementos de qualquer ciência que seja necessário para completar a tarefa. Né? Então, elementos da linguística, você vai ver autômatos para fazer processamento de linguagem natural, seja texto ou fala. Né? Elementos da biologia, o modelo, né, que vocês viram aqui na palestra de quarta, o modelo matemático do neurônio artificial, que está na base daquela abordagem conexionista, né, que culmina com as redes neurais artificiais, e depois com aqueles algoritmos neuroevolutivos, que aí também tem outra inspiração da biologia, que é a seleção natural, a reprodução com o crossover celular, o DNA, né, a gente viu ali nos algoritmos genéticos, e aí combina essas duas abordagens, né, que se baseiam, tiram insumos da biologia. Você tem aqueles algoritmos neuroevolutivos, que são bastante promissores agora, né, como eu falei para vocês um exemplo, um autômato, usando essa abordagem neuroevolutiva, recebeu as regras daquele jogo de Go, e em 21 dias, sozinho, tendo recebido como entrada apenas as regras do jogo, foi capaz de atingir o nível do campeão do software que anteriormente havia vencido o campeão mundial de Go. Né? Então, a própria construção dos modelos, isso é um sentido. Né? A engenharia, ciência da computação, pegando insumos de outras áreas do conhecimento, da linguística, da biologia, né? Da matemática, é óbvio. Né? Isso aí, tudo ali usa construções matemáticas, né? Pega todos esses insumos para construir os modelos que atualmente têm objetivos específicos. Como eu falei, são ultra especialistas, sabem quase tudo sobre quase nada. Né? Não existe uma inteligência artificial de abordagem generalista. E como eu mencionei também na palestra, essa é uma das linhas de frente da pesquisa hoje. Né? Eu vou evitar entrar na discussão da consciência, porque isso já começa a se misturar com a questão da IA forte, da IA fraca. Eu só queria dizer o seguinte, que todos esses resultados que estão sendo obtidos hoje são bastante relevantes, né, promissores. Tudo isso
ponto de vista da engenharia, não há esse projeto pela construção de uma IA forte por duas razões. Primeiro, porque com a abordagem atual, os problemas estão sendo resolvidos satisfatoriamente. Primeiro isso. E segundo, porque como a consciência é algo difícil de definir, é difícil você encaminhar um projeto para atingir um alvo que você não sabe o que é. Né? Agora, com relação à questão da abordagem multidisciplinar, agora o outro sentido, né? Como é que as outras ciências podem se beneficiar disso? Ou como vai afetar o trabalho delas? Eu queria citar o Dreyfus. Né? Se você vê que os avanços, ele fazia críticas à inteligência artificial, eu tenho a impressão que pode ter influenciado de certa forma. O professor Marcelo tem uma visão diferente, devido à linguagem cáustica do Dreyfus, ele teria sido ignorado. Mas o fato é que você vê que nas produções dele posteriores já há uma adequação em função dos avanços que se verificaram. Não é? Então, esse aí já é o outro sentido dessa via, né? Se evidenciando. Não é? Eu acredito muito nessas balizas. Eu acho que você acabou de comentar, tem coisas que estão sendo resolvidas satisfatoriamente. Também acho. O reconhecimento de padrões é impressionante o salto que subiu. Né? Mas sempre tem uma questão que eu acho assim, ó, usar tanto a fisiologia humana como baliza, ou as teorias filosóficas como baliza, isso efetivamente tem sido realizado. Porque, por exemplo, hoje a gente sabe, você ensina lá uma rede neural a reconhecer determinado padrão. Só que na sua palestra ficou muito claro, você tem que fazer isso com um banco de dados massivo. Né? Enquanto que o ser humano, uma criança que viu 3 elefantes consegue ler história em quadrinho com um babá e reconhecer, esse aqui é um elefante. Né? Então, assim, nós efetivamente não fazemos do jeito que os computadores estão fazendo. Então, é interessante saber isso. Ó. Temos um outro jeito de fazer. Na verdade, essa inspiração, você pega modelos que são muito mais simples do que a realidade biológica. E o que eu quero chamar a atenção é para isso. Mas, de certo modo, funciona a baliza. A baliza da neurofisiologia fala que esse aqui a gente está conseguindo fazer, mas tem um outro jeito, porque notamos que o ser humano não faz assim. Né? A baliza filosófica pode servir porque notamos que quando a gente chega com percepção, chega nas estratégias, aquele quadrinho lá baseado no Tom Galton está ali por conta disso. Porque a gente falou do computador vencendo o humano no xadrez, mas ninguém acha que eles usam os mesmos tipos de estratégia, coisa do tipo. O poder computacional do cérebro humano é ínfimo em relação ao processamento linear perto dos computadores. Né? A computação, ele toma outros caminhos para fazer isso. Né? E um dos caminhos tem a ver com aquele robozinho, ele está comemorando no final das contas. Né? O que eu acho mais... piada em debate. Né? Mas o que eu acho mais engraçado na quadrinha não é o fato do computador ter ganho e alguém ter registrado a foto do computador ganho. É o fato do computador estar comemorando, que obviamente ele não faz. Né? Agora, o humano faz as coisas comemorando. Né? Ele joga comemorando. Quando ele está ali, viu uma passagem, viu um modo de ganhar isso aqui, ele pode ficar com aquela cara assim de campeão mundial de xadrez, mas lá dentro ele deu uma reviradinha, jogou, né, percebi, e aquilo se abre para ele. Opa, curiosamente as coisas funcionam assim, funcionam diferentes. Eu acho que você está descrevendo a experiência subjetiva. A experiência subjetiva. Nós funcionamos alimentados por essa experiência subjetiva o tempo todo. E mais do que isso, a gente pode deixar até dizer que ao contextualizar todo tipo de cognição, a gente a todo instante está tendo as retroalimentações do mundo, tal como a gente está percebendo ele o tempo todo. E tal. E não é assim que os computadores agem por enquanto. Né? Esse conhecimento subjetivo que a gente tem do nosso funcionamento é tematizado nas teorias filosóficas. E parte dele funciona como essa baliza para, tem mais um jeito de pensar essa questão, tem mais uma coisa que a gente pode colocar, tem mais uma coisa que a gente pode fazer, tem um outro nível que vai ser econômico num determinado processamento. Isso às vezes vai sendo incorporado nas... Isso que você está falando tem muito a ver com aquelas críticas iniciais do Dreyfus, né? A maneira como se estruturava aquela formulação das bases de conhecimento, né, com regras formais da lógica, e ele atacava o cérebro humano não trabalha assim. Né? Ele ali estava certo, tanto é que as abordagens mais promissoras hoje não seguem aquela abordagem simbólica, mas ele falhou talvez em prever o quanto que a força bruta do processamento ia crescer. Né? Superar e, de certa forma, compensar as coisas.
Mas ainda assim não é como as pessoas pensam. Isso ele está falando certo. E realmente, não é uma tentativa a todo instante de simular o comportamento humano, é uma tentativa de realizar determinados problemas. Mas mesmo para isso, aí que eu falo, funciona a baliza, seja do processamento do cérebro humano, seja das teorias filosóficas, porque abre um pouquinho a consideração para novas ideias, para novos modos de fazer, para novas tentativas, né? Serve aí como incentivo à criação. É uma inspiração. Esses modelos biológicos, isso foi uma inspiração para a modelagem matemática, né? Alguém teve aquela ideia, pô, vamos copiar isso, porque afinal de contas, embora ela não tenha intencionalidade, a natureza é um excelente designer. Né? Embora não haja uma intencionalidade ali, acaba por força bruta, no final das contas, né? Por gerações e gerações, a pressão da seleção natural, você acaba chegando em sistemas altamente sofisticados. Não podemos negar isso, né? Tem seleção, tem adaptação. Mas não é algo certo, né? Não há intencionalidade. Às vezes a gente até fala de função própria. Tem alguns filósofos que usam isso para substituir, para não dar intencionalidade no sentido de propósito, né? Para falar de desenho natural e tal. Mas há uma função, por exemplo, a função do coração. Ninguém está falando que o coração é para bombear sangue no sentido intencional. Mas a seleção natural, né? Pela história evolutiva em um determinado adaptou para exercer essa função. Aí você fala de função. Você fala de função sem esse caráter da intencionalidade humana e tal, mas ainda preserva um tipo de função. É muito interessante. Por outro lado, é aí que eu queria chamar a atenção. Os próprios filósofos não têm, na experiência empírica, seja da inteligência artificial, seja de outros desdobramentos, principalmente da implementação mesmo de máquinas, a mesma piscina, como é que a gente chama isso, gente? A mesma possibilidade de se inspirar nisso. É muito raro isso acontecer. Né? Eu vou dar uma das coisas que eu tenho em mente quando eu falo isso. O Kuhn, lá na virada dos anos 60 para os anos 70, estava se esforçando para pensar num tipo de representação não linguística para cristalizar a noção do paradigma. Ele não conseguia modelos interessantes para eles. E ele fez uma certa tentativa justamente com, pensando assim, nós não aprendemos seguindo regras, segundo definições explícitas, definições necessárias, com condições necessárias suficientes para aprender um termo. A gente aprende porque a gente é exposto a determinados paradigmas do uso de um determinado texto, e aí a gente acaba sabendo, numa determinada comunidade linguística, utilizar aquele termo de forma inequívoca e ser entendido pelos outros. Né? Naquela época, tinha gente, né, interessada em desenvolver isso. Principalmente psicólogo cognitivo, mas também já tinha ferramentas de rede neural naquela época. Justamente falar como é que você não dá uma definição e você só dá padrão de entrada, padrão de saída e aquele rearranjo se monta com o tempo. Né? Você só dá, né, os padrões certos de entrada, os padrões certos de saída e depois aquilo ali vai se organizar. Né? A regra provavelmente vai ficar fechada ali, eu não vou lê-la proposicionalmente, mas ela foi aprendida. E ele não conseguia fazer isso. Ele abandonou em alguns anos depois, porque não havia absolutamente ninguém com quem conversar sobre esses assuntos, especificamente. E ainda era visto como um ET dentro da comunidade filosófica, por pensar na possibilidade de pegar ciências empíricas para começar a fazer um trabalho desse tipo. Então, isso efetivamente aconteceu com muitos projetos em filosofia da mente. Aí eu estou dando um exemplo mais próximo da minha área. A gente não se inspira, né, nos trabalhos efetivos realizados pelos cientistas e pelos engenheiros. A gente acha isso coisa menor. Eu acho que pela atuação no nível mais abstrato, que é a característica da filosofia, talvez essa identificação se torne realmente mais difícil, né, nesse outro sentido. Porque os modelos que são construídos hoje de inteligência artificial, eles têm objetivos muito restritos. Né? Talvez ter essa generalização, essa abstração a partir da observação desses modelos possa ser algo mais difícil, né? E daí esse pouco uso. E também tem essa questão dessa resistência, né? Já inerente ao meio filosófico, imagino que exista, né? Eu não sou desse meio, mas imagino que exista. Assim como há da minha área, na engenharia, certamente, né? É um estranhamento mútuo, não é? Só que iniciativas como a desse colocam
Então, a tentativa de reaproximar as duas áreas, né? Que é lucrar ambas, né? Com esse diálogo. Até diria que a filosofia não se vê, pelo menos eu não vejo a filosofia numa posição privilegiada a ponto de se considerar um tipo de conhecimento mais importante, né, do que os outros. Eu estou me lembrando aqui do livro de Bennett Heiker, que trata da relação entre um filósofo e um engenheiro. Ele começa fazendo uma descrição do perfil do filósofo e do perfil do engenheiro, que são dois humanos que têm atitudes completamente distintas diante de um problema. Segundo eles descrevem, um é engenheiro e o outro é filósofo, são os dois que escreveram. O engenheiro, ele tem uma disposição para enfrentar os obstáculos, que basta você fazer isso, que é um incentivo necessário e suficiente para ele se jogar no trabalho, e tentar realizar algo prático nesse sentido. O filósofo, segundo eles descrevem, tem uma atitude completamente oposta. É o sujeito que primeiro quer analisar, verificar tudo para saber se é seguro, minimamente você pode dar um passo assim. Enquanto um quer já começar a meter a mão o outro não, ainda não temos tudo preparado o suficiente para começarmos a fazer a coisa. Eu acho que, eu me lembro também de Austin em Sentido e Percepção, quando ele está discutindo lá o problema acerca do conteúdo, das nossas percepções. Ele faz uma recomendação que é semelhante ao que você aqui coloca. Se nós, filósofos, que pretendemos falar de coisas como inteligência, consciência, ciência e outras coisas, nós temos que ter um mínimo de intimidade com isso. E nesse sentido nós temos uma situação que é bastante preocupante, porque no Brasil, quando a gente fala nos Estados Unidos, no MIT, no MIT você encontra filósofos, engenheiros, sociólogos trabalhando juntos, não só lá. No Brasil, a gente tem que romper essas bolhas, nós não conseguimos ainda romper essas bolhas. A gente, por exemplo, o que eu e o Rafael estamos fazendo aqui é algo muito difícil, que é entabular uma discussão a partir de referenciais que são completamente diferentes. O meu, eu não tenho intimidade nenhuma com o fazer que você tem nos laboratórios. O meu referencial é conceitual, eu vou discutir o conceito, eu vou discutir a metafísica que está por trás disso, correto? Mas eu creio que se nós tivéssemos essa interação potencializada, nós poderíamos evoluir muito mais rápido nessa discussão. Nós não temos essa cultura no Brasil da interdisciplinaridade de fato. Quando a gente tenta algum esforço interdisciplinar, um dá sua contribuição, o outro dá sua contribuição, mas são estanques. Um não produz efeito sobre o outro, ninguém repensa o que está fazendo, muito pelo contrário, tenta reafirmar, confirmar as suas próprias crenças. Então, eu acho que nesse sentido, nós temos muita coisa a melhorar no nosso ambiente de produção intelectual, que é rompermos com essas bolhas. Eu tenho uma sobrinha que é formada em engenharia e ela me falava como é que é um curso de engenharia. No curso de engenharia, você já começa desde o princípio a ser inserido num sistema onde ou você é do ramo ou você não é do ramo.
ou você é capaz de pensar matematicamente algumas coisas práticas, ou você está fora. Né? Porque, tá certo, é isso que se exige de um engenheiro, né? Que saiba dar soluções que, como um perito, ele não vai precisar, me dê em 10 dias, 10 meses, né? Um engenheiro de guerra, ele tem que dar uma solução naquele momento. Né? Ora, ele não vai reivindicar todo um tempo para poder fazer isso. Né? O engenheiro é um perito que tem essa habilidade, certo? Mas também tem algumas coisas, assim como nas áreas de humanas, às vezes as pessoas não dão o devido reconhecimento que devem dar às exatas. Né? Eu acho que se nós, por exemplo, tivéssemos alguma noção de alguns fundamentos matemáticos, isso ajudaria muito a nós na nossa tarefa de filósofos. Nós entenderíamos talvez algumas coisas que acontecem na ciência melhor do que simplesmente a partir de uma descrição do que acontece. Né? Você poder experimentar em primeira mão. Mas, por outro lado, a formação do engenheiro traz também esse distanciamento das humanas. Né? Porque humanas é o lugar dos raciocínios imprecisos, que é o que eu fiz ontem. Né? Das construções difusas, daquilo que não é claro. A gente está ali lidando com algo que muitas vezes você tem que construir o próprio lugar de sustentação. Né? Que é diferente de uma área prática. Né? Se a área prática não fosse assim como ela não seria prática, não produziria nada. Por isso que a filosofia não produz nada, a não ser reflexões. A gente não melhora o sistema de água das cidades, a gente não melhora nem a política, certo? Não somos capazes nem de interferir nisso, certo? Então, por quê? Porque a filosofia não é algo que tenha em vistas produzir resultados práticos. Né? E só um parêntese aqui, né, para talvez entender um pouco da minha proposta de trabalho. Eu entendo a filosofia como estando muito mais próxima das artes do que das ciências. Eu concebo a filosofia quase, estou dizendo quase aqui por respeito, certo? Mas quase como uma literatura, né? Um gênero literário, onde nós temos liberdade, né? Nós não estamos ali com a pretensão de construir um discurso que diga do mundo exatamente o que o mundo é. Essa é uma tarefa que cabe à ciência. A tarefa do filósofo não é. Nós nem temos competência para isso. Senão a gente deveria estudar matemática, por exemplo, para começar, né, a discutir uma outra base. E a gente não tem essa formação, não temos condições de dar explicações de natureza científica. Por quê? Porque o nosso propósito é outro, o nosso propósito é especulativo. A gente não pode ter o receio de dizer coisas que são inaceitáveis. Por isso que para mim a filosofia é uma espécie de exercício, por isso que ela é necessária, inclusive, para o fazer científico. Exercício de liberdade de pensar. Onde, se existem amarras, você vai procurar desconstruir essas amarras. Onde existem impossibilidades, você vai tentar transpô-las, com aquilo que você tem, que é o nosso intelecto, e com a nossa capacidade inventiva. Pode ser que dê errado, muita coisa dá errado. Aliás, muito mais coisas dão errado do que certo. Se nós fôssemos fazer uma revisão do índice de ideias humanas proposto ao longo da nossa história, aquelas que deram certo e aquelas que fracassaram, a gente desistiria de pensar. Essas que deram errado nem chegaram a gente. Isso é análogo à seleção natural, se você para pensar. A quantidade de espécies que já existiram e desapareceram em números, ordem de grandeza superior ao que existe hoje. A taxa de sucesso é baixa. É uma analogia aí, acho que agora.
Ok? Vamos aumentar a nossa população, então, para ter mais cruzamentos aqui, abrindo para o público fazer as interações.